O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O curso fala sobre a reforma processual trabalhista, petição inicial, honorários, recursos, execução e muito mais. As aulas são com o professor Leonardo Borges. Olá, eu me chamo Leonardo Borges. Eu sou professor de processo do trabalho, de graduação e de pós-graduação há aproximadamente 26 anos. Também sou desembargador no estado do Rio de Janeiro. Tenho mais de 15 livros escritos, mais de 50 artigos publicados. Eu estou hoje aqui convidando você para fazer uma reflexão, junto comigo, a respeito das recentes alterações que foram feitas ao processo do trabalho. Alterações essas que foram feitas ao processo do trabalho em decorrência da reforma trabalhista. Eu me lembro que esta reforma trabalhista, enquanto ainda é projeto de lei, eu saí pelo Brasil afora falando sobre a mesma. Naquela ocasião, alguns temas seduziam os operadores do direito, alguns temas específicos despertavam mais as atenções do público do que outros temas. Hoje, nós estamos aqui para falar sobre os temas que, digamos assim, mais têm suscitado controvérsia no mundo empírico. E qual será, portanto, o meu diálogo? O meu diálogo será realizado através do contato que eu tenho tido com os alunos, com os advogados, através das aulas, através de palestras, com aquela pouca, mas ainda subsistente doutrina a respeito do tema e, principalmente, acerca de temas que me chegam a julgamento, que na qualidade de relator, eventualmente sou chamado a funcionar. Portanto, esta será a metodologia que nós adotaremos hoje. Faremos uma análise não só reflexiva, como eu disse aqui, mas um pouco verticalizada, um pouco aprofundada, de modo que você possa sair daqui hoje pensando mais sobre o alcance da reforma trabalhista. Quais foram, portanto, os temas solucionados para o nosso encontro, para as nossas aulas de hoje? Eu vou falar sobre a prescrição e a arbitragem, será o nosso tema primeiro. Na sequência, falarei sobre a jurisdição voluntária e a gratuidade. Na terceira aula, petição inicial e honorários. Na quarta, recursos. E na quinta, execução. Muito se tem falado a respeito da inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Particularmente, eu acredito que poucas questões poderão ser declaradas inconstitucionais. A par das 21 ações de inconstitucionalidade que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal, apenas uma começou ou teve o seu julgamento iniciado, que diz respeito ao acesso à justiça e à respectiva gratuidade e seus honorários. Como dentro da nossa pauta estão esses temas, eu também falarei um pouco sobre essas questões à medida em que essas questões forem sendo chamadas à nossa apreciação. Portanto, começaremos falando sobre a prescrição. Gostaria de começar dizendo que a prescrição, ela pode ser a prescrição da pretensão ou prescrição intercorrente. A reforma trabalhista afetou um pouco e diretamente essas duas modalidades prescricionais. Eu não poderia deixar de falar que a prescrição é um instituto heterotópico. É extremamente relevante que nós, operadores do direito, saibamos exatamente a natureza jurídica do instituto a que estivermos trabalhando. Por quê? Porque se nós não soubermos a natureza jurídica do instituto, nós corremos o risco de chegarmos a um resultado equivocado. Eu costumo dizer que a natureza jurídica de um instituto é tão importante para nós, operadores do direito, como é um diagnóstico para o médico. Se você vai ao médico com um problema no ouvido, com um problema no olho, na garganta, e o médico lhe der um remédio para a unha, você pode até morrer, vai ficar até sem dedo. Por quê? Porque o diagnóstico feito pelo médico foi equivocado. Da mesma forma, quando nós, operadores do direito, não conseguimos identificar com exatidão
a natureza jurídica de um determinado instituto, corremos sérios riscos de interpretarmos esse instituto equivocadamente. Portanto, não posso deixar de dizer que a prescrição é um instituto heterotópico. Muitos chamam a prescrição de um instituto bifrontal. Muitos dizem que a prescrição é um instituto não só heterotópico, como também bifrontal. Trata-se de conceitos que são exatamente idênticos. Professor Leonardo, o que é, portanto, um instituto heterotópico? Nós podemos dizer que um instituto heterotópico é aquele instituto híbrido, é aquele instituto que recebe tratamento de normas diversas, que recebe tratamento, por exemplo, de normas processuais, de normas que são voltadas para o direito material. A prescrição tem um complicador a mais. Veja, a prescrição recebe o tratamento de ao menos 5 institutos legais. 5. Nós vamos encontrar a prescrição na Constituição Federal. Encontraremos a prescrição no Código Civil. Encontraremos a prescrição no Código de Processo Civil, na CLT e na Lei 6.830, que é aquela lei que cuida dos executivos fiscais. Vejam, isso tudo traz um complicador, isso tudo traz uma questão mais complexa quando nós vamos lidar especificamente com um determinado instituto heterotópico. Para vocês terem uma ideia de alguns institutos heterotópicos, ou seja, institutos que são genuinamente processuais. Todavia, institutos que, embora sejam genuinamente processuais, serão encontrados no Código Civil brasileiro. Vejam alguns singelos exemplos, apenas a título de ilustração. Nós vamos encontrar a coisa julgada em torno da solidariedade ativa. Gente, a coisa julgada é um instituto genuinamente processual. Todavia, o Código Civil, no artigo 274, cuida da coisa julgada em torno da solidariedade ativa. O mesmo com relação ao chamamento ao processo. Vejam que é um outro instituto genuinamente processual. Todavia, no artigo 788 do Código Civil, nós vamos encontrar o chamamento ao processo do segurado em ação direta da vítima contra a seguradora. No mesmo diapasão, o litisconsórcio. O litisconsórcio é, sem sombra de dúvida, um instituto igualmente processual. Não obstante isso, no artigo 1647, 1 e 2, nós vamos encontrar o litisconsórcio necessário em ações reais imobiliárias. Da mesma forma, a denunciação da lide. A denunciação da lide per saltum é igualmente um instituto genuinamente processual. Não obstante isso, ele tem lugar no artigo 456 do Código Civil brasileiro. Também a nomeação à autoria na ação contra o detentor. Isso está no artigo 1228 do Código Civil brasileiro. Vejam, são apenas alguns exemplos em que nós vamos encontrar institutos de direito processual, genuinamente processuais, todavia sendo regulados pelo Código Civil brasileiro. São institutos que podem gerar para o operador do direito um certo grau de complicação no dia a dia, na interpretação, na aplicação desses institutos. O mesmo ocorre com a prescrição. Portanto, esta é uma premissa. Este ponto de partida não pode ser perdido de vista, sob pena de nós chegarmos a um resultado equivocado. Vamos lá. Com relação à interrupção da prescrição. A reforma trabalhista inseriu no parágrafo 3º do artigo 11 da CLT uma questão relativa à interrupção da prescrição. O que acontece ou o que acontecia com a interrupção da prescrição?
Você que tem um pouco mais de experiência sabe o que acontecia ainda ao tempo de vigência do CPC de 73. O Código de Processo Civil de 1973 trazia um marco regulatório específico quando o operador do direito tinha em mente a intenção de interromper a prescrição. O que é que ele fazia naquela época? O advogado se valia do artigo 867 do Código de Processo Civil revogado e ingressava em juízo com uma ação cautelar específica chamada de protesto interruptivo. Então, a ideia do operador do direito era o sindicato, em substituição processual, objetivando garantir pretensões de uma determinada categoria, mas para evitar a prescrição daquela pretensão, ingressava com uma ação cautelar de protesto. Este protesto tinha em mente interromper a prescrição. E assim a vida prosseguia normalmente. Até que veio a lume o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil de 2015 acabou, anote, acabou com as ações cautelares da forma que existiam ao tempo de 1973. Isto não significa dizer que inúmeros modelos ou instrumentos cautelares existentes ao tempo do CPC de 73 simplesmente deixaram de existir. Não. Alguns foram realocados dentro do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que na passagem do Código de 73 para o Código de 2015, este instrumento que tinha por escopo interromper a prescrição deixa de existir. O que é que os advogados passaram a fazer? Vejam como o direito é belo. Fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Esse é o ditado popular. O novo Código de Processo Civil fechou uma porta, mas abriu duas janelas. Antes, o operador do direito tinha apenas e tão somente a ação cautelar de protesto interruptivo do marco prescricional. O novo Código de Processo Civil passou a permitir ao operador do direito que ele manuseasse dois instrumentais. O novo Código de Processo Civil nós vamos encontrar no artigo 301 em sua parte final, portanto, dentro da tutela provisória. Lembro a vocês que a tutela provisória, ela pode ser de urgência ou ela pode ser de evidência. Nos interessa rapidamente, apenas numa visão panorâmica, que nós temos agora, com o escopo de interromper o marco prescricional, a tutela provisória de urgência, parte final do artigo 301 do novo Código de Processo Civil, que pode, inclusive, permitir ao operador do direito a sua respectiva estabilização dentro da moldura normativa do artigo 304 do mesmo diploma processual. Então, vejam, de um lado, o legislador processual civil de 2015 acabou com a ação cautelar antes encontrada no artigo 867 do CPC, passando em seu lugar, a permitir a tutela provisória de urgência dentro da moldura dos artigos 301 e, eventualmente, a estabilização do artigo 304 do mesmo Código de Processo Civil de 2015. Mas não para por aí. Eu disse há pouco que o legislador fechou uma porta e abriu duas janelas. Eu apenas indiquei o caminho da primeira janela. Professor Leonardo, aonde está o caminho da segunda janela? O caminho da segunda janela nós vamos encontrar dentro do procedimento especial. O artigo 726, parágrafo 2º, do novo Código de Processo Civil, permite que, através do procedimento especial, o operador do direito opere, sem trocadilho algum, a interrupção do marco prescricional. Então, relembrando, ao tempo do CPC de 73, nós tínhamos apenas e tão somente a ação cautelar de protesto,
como um instrumento para que o operador do direito pudesse interromper a prescrição. No novo Código de Processo Civil, nós encontramos dois modelos legais com o objetivo de interromper a prescrição. Nós temos a tutela de urgência e nós temos o procedimento comum no artigo 726, parágrafo 2º. Portanto, aí estão as duas janelas que eu há pouco falei quando o legislador fechou a porta. Até aí nada demais. A vida segue o seu curso, a vida segue o seu caminho. Quando vem a Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista. E esta lei da reforma trabalhista traz, dentre as várias confusões, dúvidas, ela traz o problema da interrupção da prescrição. Por que eu digo isso? Pegue a legislação trabalhista, não deixe ela de lado. O artigo 11, no artigo 11, parágrafo 3º, artigo 11, parágrafo 3º da CLT, agora com a reforma trabalhista, diz: a interrupção da prescrição somente, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. Quando o legislador diz somente, ele traz um problema. Muitos operadores do direito começam a ter dificuldades no mundo empírico. Porque observe, se eu tenho marco prescricional de 5 anos, ao ajuizar ao tempo do CPC de 73, uma ação cautelar de protesto, eu ganho o dobro do prazo, eu tenho mais 5 anos. Quando eu tenho ao meu alcance uma tutela de urgência, um procedimento especial, objetivando a interrupção do marco prescricional, igualmente eu ganho o dobro do tempo com a respectiva interrupção. Vem o legislador reformista e diz, eu vou ler de novo, e diz: a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. Será que o legislador trabalhista, o legislador reformista, quis dizer que apenas e tão somente a ação trabalhista pode interromper a prescrição, somente esta? Não há outro mecanismo capaz de promover a interrupção do marco prescricional? O que é que você acha? E aí? Vejam, tenho entendido, e nesse sentido os colegas com quem eu converso, por onde eu passo, que nesse particular o que o legislador reformista quis dizer é que não apenas a legislação, não apenas a ação trabalhista poderá interromper a prescrição, como esses dois modelos estabelecidos, trazidos pela legislação processual comum, aplicados subsidiariamente ou supletoriamente ao processo do trabalho, por força do artigo 15 do próprio Código de Processo Civil, permitem a interrupção da prescrição. Este me parece ser o modelo, a ideia mais correta no que diz respeito à interrupção da prescrição. Portanto, no que tange, naquilo que diz respeito à prescrição e à respectiva interrupção da mesma, me parece que seja esse o melhor caminho a ser adotado. Mas eu não fico apenas na prescrição da pretensão. Eu gostaria de trazer para a reflexão e convidar você para algumas ideias a respeito da prescrição intercorrente. Inicialmente se questionava se a prescrição intercorrente tinha ou não tinha lugar no processo do trabalho. Prescrição intercorrente é aquela que ocorre de permeio ao processo. É aquela que se dá quando em curso um processo judicial e em decorrência do decurso do prazo, em decorrência da vacância temporal, do lapso temporal, ocorre a perda da pretensão processual intercorrente, de permeio de um processo já existente.
muito se discutia se no processo do trabalho a prescrição intercorrente tinha ou não tinha lugar. Essa discórdia, essa cisânia doutrinária e jurisprudencial ocorriam por conta de dois posicionamentos completamente distintos. Um, em decorrência de uma súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal, e outro entendimento em decorrência de uma súmula editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Para o Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 114, não havia a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Notem que eu estou falando no passado. Já já eu vou explicar por quê. Portanto, recapitulando, pela súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho, não teríamos a prescrição intercorrente nos processos trabalhistas. Para o Supremo Tribunal Federal, o entendimento era completamente diverso. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula esta de número 327. Nesta súmula, o Supremo Tribunal Federal disse: a prescrição intercorrente tem lugar no processo do trabalho. Ela existe no processo do trabalho. Ela deve ser observada no processo do trabalho. E aí nós passamos a ter um problema. Imagine qual a súmula que vai vigorar. A súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula do Supremo Tribunal Federal. Qual a que deve vigorar? A súmula do Supremo Tribunal Federal foi editada, a de número 327. Ela foi editada antes do advento da Constituição Federal de 1988. Eu lembro a você que antes da Constituição de 1988, nós não tínhamos o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, competia ao Supremo Tribunal Federal a interpretação e a unificação da legislação federal infraconstitucional, aí inserido também questões relativas ao processo. Portanto, a última palavra sobre a interpretação, unificação e aplicação da legislação infraconstitucional competia ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, portanto, dentro da sua competência, que à época lhe era atribuída, editou a súmula 327. Na contramão, o TST editou a súmula 114. Veio a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 criou o STJ, tirou do Supremo Tribunal Federal parte desta competência. E parte desta competência passou para o STJ. Portanto, muitos entendem que esta súmula 327 do Supremo Tribunal Federal teria sido cancelada implicitamente, teria caducado, porque não é mais da competência do Supremo Tribunal Federal unificar as questões relativas à legislação federal e infraconstitucional imanentes, pertencentes ao processo do trabalho. Se esta premissa é correta, passou a valer, portanto, a súmula do TST de número 114. E esta súmula, como já disse aqui, não admite a prescrição intercorrente. E assim, mais uma vez, a vida segue. A vida tem o seu curso normal. E os operadores do direito, de um modo geral, passando a adotarem expressamente aquilo que diz a súmula 114, navegavam nesse mar como se a prescrição intercorrente não existisse. Até que veio a reforma trabalhista, pela Lei 13.467, onde nós vamos encontrar no artigo 11, letra A. Artigo 11, letra A. Ocorre a prescrição intercorrente. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho.
Portanto, o legislador reformista adotou o entendimento da súmula 327 do Supremo Tribunal Federal. O TST ainda não cancelou expressamente esta súmula, mas o legislador, pelo menos para as ações novas, daqui a pouco nós vamos ver isso, passou a entender que a prescrição intercorrente tem lugar no processo do trabalho. Qual é o seu prazo? 2 anos. Portanto, o artigo 11, letra A, em seu caput, é muito claro. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho, no prazo de 2 anos. E aí eu pergunto a você, a prescrição intercorrente, ela se dá na fase cognitiva ou ela se dá na fase executória? Qual é a fase em que ocorre a prescrição intercorrente? Qual é? Eu vou dar uma voltinha e durante a minha voltinha eu gostaria que você refletisse qual é o momento em que ocorre a prescrição intercorrente. Já dei a minha voltinha. Qual é o momento em que a prescrição intercorrente tem lugar? Qual é? Muitos acreditam erroneamente que a prescrição intercorrente tem lugar na fase cognitiva. Não, 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 não. A prescrição intercorrente, ela se dá nos processos judiciais cíveis e trabalhistas na execução. Se na fase cognitiva o processo ficar paralisado, da mesma forma em que ele ficar paralisado na fase executória, nós teremos na fase cognitiva um outro fenômeno, que é o abandono do processo. A paralisação do processo na fase cognitiva por um determinado lapso temporal, implicará no abandono e, por via de consequência, na sua extinção sem resolução do mérito. Na fase executória é que eu encontrarei, é onde se dará o fenômeno da prescrição intercorrente. Portanto, esta diferença ela é crucial. Recapitulando, na fase cognitiva, nós teremos o abandono. Na fase executória, nós teremos a incidência da prescrição intercorrente. Esta é a vontade do legislador. Portanto, nós passamos a ter, e eu acredito que essa súmula do TST de número 114 deverá ser cancelada por conta dessas questões. Portanto, vejam, nós teremos na fase cognitiva, a prescrição, na fase cognitiva, não teremos a prescrição intercorrente, mas o abandono. A prescrição intercorrente só se dará na fase executória. Mas há uma questão interessante. O legislador, e aí eu chamo você para mais uma reflexão. O legislador disse que a prescrição intercorrente passa a ter lugar, passa a contar a partir do momento em que o interessado, leia-se exequente, deixa de praticar um ato que lhe compete. Eu pergunto a você, nessas hipóteses em que o executado não possuir bens, haverá ou não a incidência da prescrição intercorrente? Por que eu digo isso? O artigo 11A, parágrafo 1º diz: a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial. Se partirmos da tese de que, não havendo bens,
não há prescrição intercorrente, ele será credor igual um vampiro. O resto, a eternidade daquele crédito. É justo isso? É correto essa situação? O direito não é só conhecimento. O direito é também bom senso. Pode ser, e aí eu convido você a mais outra reflexão, pode ser que o parágrafo 1º do artigo 11A realmente possa trazer alguns elementos de injustiça. Porque eu repito, a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial. Mas, ora, ele não deixou de cumprir determinação judicial. Ele está tentando cumprir a determinação judicial. Todavia, o executado não possui bens. E aí eu me lembro das palavras do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira. Nós, magistrados, temos que decidir, não importa como. O magistrado não pode declarar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. Nós temos que decidir. O ilustre desembargador, saudoso professor, sempre dizia que a via média é o melhor caminho, é a melhor solução. O que é que eu estou a dizer? Eu digo que, nas hipóteses usuais, em que depender exclusivamente do exequente, o impulsionamento do processo, e este quedar-se inerte pelo período de 2 anos, há que apená-lo, não é penalizar. Penalizar é sentir pena, é apenar. Há que apenar esse exequente com a prescrição intercorrente. É a vontade do legislador. Agora, em não havendo patrimonialidade do executado, nós temos que encontrar, nas palavras do Barbosa Moreira, a via média. Nós não podemos, portanto, deixar de considerar a prescrição intercorrente, nem tampouco, por outro lado, atrelar aquele devedor eternamente à sua dívida. Qual seria, portanto, a via média? Eu penso que o Código de Processo Civil pode ser aplicado no particular. Ou a lei dos executivos fiscais, porque dizem a mesma coisa. Se você acha que, por força do artigo 869 da CLT, que permite a aplicação supletória da lei dos executivos fiscais, nós vamos ao seu artigo 40, onde nós temos a saída para o problema. Se se entender que o novo Código de Processo Civil, no particular, superou a lei dos executivos fiscais, muito bem. Nós temos o artigo 15 do Código de Processo Civil, que permite que a execução trabalhista passeie dentro deste diploma legal. E aí, no artigo 921 do Código de Processo Civil, nós vamos encontrar as hipóteses de suspensão da execução. Entre as hipóteses de suspensão da execução, nós vamos ter a inexistência de patrimônio do executado. Inciso 3 do artigo 921. Mas a execução não será eternamente suspensa. O inciso 3 do artigo 921 autoriza a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. Ao fim e ao cabo desse prazo de 1 ano, dever-se-á intimar o exequente para que ele possa dar continuidade à execução. E se ele não der continuidade à execução, aí sim, nós aplicaremos o parágrafo 1º do artigo 11A da CLT, introduzido agora pela reforma trabalhista. Então, recapitulando, se o ato da execução depender exclusivamente do exequente e este quedar-se inerte, aplicaremos o parágrafo 1º do artigo 11A da Lei 13.467, prazo de 2 anos. Se, por outro lado, não houver patrimonialidade suficiente dentro do universo patrimonial do executado, penso que o melhor caminho será suspender a execução pelo prazo de 1 ano.
Ao fim e ao cabo deste período, intima-se o exequente para que ele forneça meios para se dar continuidade à execução. Em não logrando êxito a tanto, aí sim terá início o biênio prescricional intercorrente. A prescrição intercorrente pode ser suscitada em qualquer instância, em qualquer grau de jurisdição. Apenas lembro a vocês que ela tem sido recusada, a sua suscitação, o seu requerimento, a sua aplicação pela primeira vez nas instâncias extraordinárias, pela ausência do pré-questionamento. E eu não estou aqui rapidamente, vou falar rápido por causa do nosso tempo, eu não estou aqui rapidamente falando do pré-questionamento implícito ou pré-questionamento explícito, porque o novo Código de Processo Civil, eu não estou com ele aqui nesse momento, mas me parece que é o artigo 1025, depois você confere, o novo Código de Processo Civil, no artigo 1025, acabou com essa ideia de que não existe pré-questionamento implícito, só explícito, porque há uma súmula do STJ, de número 211, que não aceitava o pré-questionamento implícito. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho aceitavam o pré-questionamento implícito. Apenas o novo Código de Processo Civil passou a admitir que o pré-questionamento pode ser tanto implícito quanto explícito. Não é essa a questão na prescrição intercorrente, porque aqui nós não estamos tratando nem de pré-questionamento implícito, nem tampouco de pré-questionamento explícito. Simplesmente por quê? Simplesmente porque não houve o pré-questionamento. Portanto, a prescrição intercorrente recapitulando, um instituto genuinamente processual. É um instituto genuinamente processual porque esta foi a vontade do legislador, porque, note bem, nos processos administrativos punitivos, então vamos imaginar o nosso câmera. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que ele é péssimo motorista. Ele já tem 4.232 pontos na carteira. Ele já perdeu a carteira e não pode andar nem mais de bicicleta, de tão barbeiro que ele é. Mas o que acontece? Há um processo de cassação da sua carteira junto ao Detran. Neste caso, o legislador disse que se o Detran ficar por 3 anos sem movimentar o seu processo, nós teremos a prescrição intercorrente. Então é importante que você saiba que a prescrição intercorrente é um conceito processual da execução, porque é assim quis o legislador. Porque eu acabei de dar um exemplo que no processo administrativo, punitivo, a prescrição intercorrente se opera fora dos domínios da execução. E na fase cognitiva nós não temos a prescrição intercorrente, nós temos o abandono da causa. Portanto, hoje a prescrição intercorrente é um instituto genuinamente processual. A prescrição intercorrente é um instituto genuinamente processual e que se dá dentro da fase executória. A prescrição intercorrente ela pode ser declarada de ofício. Ela tem a fluência do seu prazo a partir do momento em que o exequente deixa de promover um ato que lhe competia. E o seu prazo é de 2 anos. Portanto, em suma, essas seriam as mais relevantes questões relativas à prescrição da pretensão e à prescrição intercorrente. A proposta é trazer para você aquelas questões que têm mais suscitado controvérsia nos domínios do Poder Judiciário, no mundo empírico, tá? Vamos lá. Nós vamos falar agora algumas questões a respeito da arbitragem. A arbitragem, ela veio com a reforma trabalhista e é interessante porque eu me lembro que no ano de 1997 foi editada uma lei, Lei 9.307. Essa Lei 9.307,
ela é de 9.307 de 96, foi uma lei que buscou no Brasil a unificação do sistema da arbitragem. Eu me lembro que eu fui o primeiro a escrever sobre a arbitragem no país naquela época. Já naquela época, eu tecia algumas críticas com relação à arbitragem nos domínios trabalhistas, pelas mais variadas razões que neste momento, infelizmente, não vêm ao caso. Eu me lembro que eu falei sobre a arbitragem na lei de 96, a lei de 96 passou, houve interpretação dos tribunais no sentido que a lei da arbitragem era incompatível com as lides que se situam nos domínios trabalhistas. Perfeito, mais uma vez a vida segue o seu caminho. Veio a lume uma lei que cuidava de modificar a arbitragem. E esta lei trazia a possibilidade da via arbitral em algumas questões trabalhistas. Olha o que é a vida. Esta lei foi vetada. Esta lei que modificou parcialmente a arbitragem e foi inserida na 9.307 de 96. O parágrafo 4º dizia: desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de administrador ou de diretor estatutário, nos contratos individuais de trabalho poderá ser pactuada cláusula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição. Adivinhe o que aconteceu com esta modificação? Adivinhe. Houve o veto. Quem vetou a possibilidade, olha só, quem vetou a possibilidade da arbitragem através de cláusula compromissória ser adotada nas lides, nos contratos trabalhistas? Quem vetou? Quem? Michel Temer. Quem sancionou a lei da reforma trabalhista que, entre os diversos institutos, trouxe a arbitragem? Quem? Quem sancionou? Michel Temer. Vejam como é a vida. A vida política não é a mesma, nem sempre coincide com as diretrizes lógico-jurídicas que um sistema democrático exige. Mas esse é um discurso que merece ser superado. O que nos interessa é que, de fato, houve a possibilidade da arbitragem ser adotada nos domínios trabalhistas. A arbitragem foi adotada nos domínios trabalhistas mediante alguns requisitos que não podem ser deixados de observar. Primeira questão é que não é em qualquer contrato. É apenas no contrato em que a remuneração, diz a lei, e não salário, a remuneração seja superior a 2 vezes o valor do teto do regime geral da Previdência Social, hoje está em torno de R$11.000. Segundo, só é possível na cláusula compromissória. O que é a cláusula compromissória? Não é isso. Nós temos uma convenção de arbitragem. Esta convenção de arbitragem pode ser estabelecida através de uma cláusula compromissória ou através de uma cláusula arbitral. A cláusula compromissória, ela se dá toda vez em que não existir ainda o litígio, portanto, antes do litígio. Já a cláusula arbitral, ela só pode se dar quando já existir o litígio. Nos domínios trabalhistas, o legislador reformista apenas admitiu a arbitragem através da cláusula compromissória e nunca através da cláusula arbitral. Portanto, isso é importante de se observar. Ela deve ser feita por escrito. Não,
Embora no universo jurídico, embora no mundo, nós possamos, como regra, firmar contratos sem ser escrito, apenas verbal, eu posso fazer uma compra e venda verbalmente, eu posso fazer um contrato de locação verbalmente, eu posso fazer uma doação verbalmente, eu posso contratar um empregado verbalmente, posso fazer um contrato de locação verbalmente. Então, a regra é que no mundo jurídico, copiando o mundo real, e não poderia ser diferente, os contratos sejam feitos verbalmente. Isso é possível. Mas existem situações especiais nas quais o legislador exige uma modalidade específica de firmamento daquele contrato. Uma dessas modalidades específicas nós encontramos na arbitragem trabalhista. Portanto, na arbitragem trabalhista, sua convenção só pode ser feita por escrito. E não adianta ser apenas por escrito, é indispensável que o trabalhador concorde com a mesma expressamente. Do contrário, não há que se falar em possibilidade da via arbitral. Muito bem, o que é que eu gostaria de chamar a atenção para a via arbitral? Admitamos que o trabalhador tenha rezado uma convenção de arbitragem através de cláusula compromissória. Ele sai do emprego. Não importa se pediu demissão por sua iniciativa ou iniciativa do patrão. Ele sai. Admitamos que o nosso Câmara tenha feito com a TV Justiça uma convenção de arbitragem, uma cláusula compromissória, na qual só vai reclamar os seus direitos num juízo arbitral, jamais no Poder Judiciário. A pergunta que eu faço é, se ele for ao Poder Judiciário, o juiz vai dar continuidade àquela causa, o juiz vai julgar o seu processo, vai enfrentar o mérito, ou vai entender que não é o caso de enfrentamento meritório em decorrência da cláusula arbitral. Para as lides, para as questões que envolvem o direito consumeirista, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento. Anotem, no recurso especial 1189050 ou no recurso especial 1446963, o Superior Tribunal de Justiça adotou, para as causas consumeiristas, adotou a teoria do direito de libertação, a teoria do direito da libertação da via arbitral. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, para as questões consumeiristas, é possível que o cidadão, não obstante tenha firmado uma convenção de arbitragem, possa se valer das portas do Poder Judiciário. Se este entendimento do Superior Tribunal de Justiça vale para as questões consumeiristas, acredito que esta mesma lógica possa ser adotada nas relações trabalhistas. Significa dizer que, em termos práticos, nós temos a verdadeira renúncia à convenção de arbitragem. Eu disse há pouco, o trabalhador precisa concordar expressamente. E aonde nós entendemos que a concordância é expressa, significa dizer que os seus atos devem ser compatíveis com o seu desejo. Essas são as brevíssimas considerações que eu tinha a fazer a respeito da arbitragem. Até a próxima, meu amigo e minha amiga. Fique com Deus. Das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.